Bem, já demos alguns passos, já falamos de alguns pontos necessários para que se compreenda este livro tão especial. E você pode acompanhar nos programas anteriores através do Spotify ou do YouTube. Você pode ver passo a passo, ouvir os programas. Basta digitar no seu computador, no seu tablet, até mesmo no seu celular, programa A Profecia do Apocalipse. E aí você vai poder conferir o que já foi dito. Bem, vamos continuar, então, no 19º passo, que é compreender a narrativa que o Espírito Santo faz no livro de Apocalipse. Estou fazendo uma jornada panorâmica pelo livro, não estudando versículo por versículo, mas analisando os capítulos, olhando de uma maneira mais geral cada um dos capítulos do livro. Chegamos no capítulo 11, onde é soada a 7ª trombeta. Essa 7ª trombeta, ela terá um tempo de duração. Ela marca o arrebatamento da igreja, bem no meio dos 7 anos do juízo de Deus, e se estende até o final do juízo. Portanto, os dias da 7ª trombeta ultrapassam um pouquinho os 3 anos e meio. Nós falamos 2 períodos de 3 anos e meio, ou falamos de 7 anos, mas na verdade a segunda metade deste período não corresponde a 3 anos e meio exatamente, mas 3 anos, 8 meses e 15 dias. Puxa vida, rapaz! Alguém deve estar dizendo assim, mas como é que pode falar uma coisa dessa? Da onde é que tirou isso, meu Deus? Bem, se você ler Daniel capítulo 12, nos 2 últimos versículos, sabe que é tanto versículo, vários versículos para cá e para lá, eu acabo me esquecendo de cabeça, tá? Eu não tenho gravado todos os versículos, mas Daniel, eu vou abrir aqui minha Bíblia para dizer bem certinho. Daniel, no capítulo 12, no final, ali diz assim, versículo 11, depois do tempo em que o sacrifício diário foi tirado e posta abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. Bem-aventurado que espera e chega até 1335 dias. Agora confundiu tudo, né? Agora ficou difícil. Bem, se nós pegarmos o que está sendo dito aqui nesses 2 versículos, versículo 11 e 12, do capítulo 12 de Daniel, e nós enquadrarmos dentro do que nos é dito no livro de Apocalipse, a cronologia que é traçado sobre o tempo em que as 2 testemunhas vão pregar, o tempo em que a igreja vai permanecer sem ser tocada pelo anticristo, quanto tempo vai durar o reino do anticristo, e nós fizermos aqui uma cronologia e fizermos um exercício matemático, nós vamos acabar chegando a esse período. A segunda metade dos 7 anos durará exatamente 3 anos, 8 meses e 15 dias, que são esses 1335 dias que é dito aqui no versículo 12. Bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias, porque é o momento em que Jesus retorna. Interessante, né? Desde que ocorre o arrebatamento até o momento em que Jesus desce do céu, se passarão 1335 dias. Agora, quem são esses bem-aventurados que chegarão aos 1335 dias? São aqueles que vão escapar da perseguição do anticristo. O anticristo, no final dos 7 anos, assim que completar os 3 anos e meio, depois do arrebatamento, ele vai perseguir aqueles que não aceitarem a sua marca, que é a marca da besta. Todo mundo sabe aí, quem lê a Bíblia, os cristãos sabem muito bem que a Bíblia diz que nos últimos tempos, né, durante o juízo, ninguém poderá comprar nem vender sem que esteja usando a marca da besta. Não importa qual é esta marca. Alguns ficam dizendo assim, essa marca aí é um chip, essa marca não pode ser uma gravura na mão ou na testa, e ficam tentando descobrir e preocupados em saber qual será a marca. Não importa qual será esta marca ou qual a metodologia utilizada. O que importa é que a Bíblia nos mostra que as pessoas saberão o que estão fazendo. Elas vão ser marcadas porque desejam isso, porque escolhem isso, porque querem isso, tá certo? Vamos usar aqui um exemplo do nosso Rio Grande do Sul, muito conhecido, né? Muita gente aqui torce pelo Inter, outros torcem pelo Grêmio.
E alguns usam a camisa do Grêmio porque querem, porque torcem, escolheram aquele time. E outros são do Inter, vermelho, porque escolheram também. Bem, no tempo em que o anticristo vier, as pessoas vão escolher entre Deus e o anticristo. Aqueles que escolherem Deus não vão concordar em receber esta marca, seja ela qual for. Seja chip, seja o que for, não importa. O que vale é a que lado, ou de que lado a pessoa está. É isso que importa, é isso que é importante. Aquele que escolheu ficar e se unir à besta, que na verdade é o anticristo e o seu reino, este não terá mais perdão, não terá mais salvação, não terá mais como voltar atrás. Ele vai se enquadrar, vai se unir ao sistema do mundo, ao novo sistema do mundo. O mundo ele vai adquirir características muito diferentes daquela que conhecemos hoje. O casamento vai ser proibido. A Bíblia fala, né, que nos últimos tempos o casamento vai ser proibido e isso vai acontecer no mundo todo. No tempo do anticristo não se vai mais querer que as pessoas casem para quê? Ou seja, os valores da família que nós conhecemos hoje serão exterminados. E vai ser instituída a adoração a Satanás. O anticristo vai encorajar as pessoas do mundo a adorar Satanás. É isso que ele vai fazer. E o falso profeta, que é uma figura que também vai surgir nesse período, vai encorajar as pessoas do mundo a adorar o anticristo e Satanás. E vai encorajar as pessoas do mundo também a fazer uma imagem do anticristo, para que esta adoração se torne mais eficaz, mais difundida no meio das nações do mundo. E no início, logo que o arrebatamento acontecer, não vai haver uma obrigatoriedade de se adorar o anticristo. No começo não. Por 3 anos e meio, a coisa vai andar meio solta assim, sabe? Rédea solta. Porque o anticristo vai estar aí trabalhando para conquistar as pessoas, levá-las a receber a marca. Então ele vai deixar assim. E Deus também não vai permitir que ele mate nos primeiros 3 anos e meio quem quer que seja dos cristãos. Não vai permitir. Bem, claro que esses cristãos que estamos falando são aqueles que não foram no arrebatamento, os infiéis, representados pelas 5 virgens nécias da parábola das 10 virgens. E estes então ficarão por aqui e terão que enfrentar no final dos 3 anos e meio, exatamente no final dos 7 anos, 30 dias de perseguição. Serão perseguidos e vai haver uma mortandade de pessoas cristãs em todo o mundo. São os que a Bíblia chama de os vencedores da besta. Assim que nós seguirmos a leitura aqui do livro de Apocalipse, nós vamos encontrar no capítulo 14 e 15 os vencedores da besta. Esses então serão salvos porque se recusam a se unir ao anticristo por amor ao Senhor Jesus. Eles não vão ser salvos porque são mortos. Ninguém será salvo porque é morto. Não há como alguém ser salvo por se tornar um mártir. Quem quer que seja, não importa a nacionalidade, sendo judeu, sendo gentil, não importa. Alguém só poderá ser salvo recebendo Jesus como Senhor e Salvador, reconhecendo o seu pecado, se arrependendo e entregando a vida a Jesus. Mais uma vez eu quero dizer o seguinte, alguns dizem assim, não, mas nesse tempo aí ninguém vai se salvar. Não é o que a Bíblia diz, meus amados. Então se nós continuarmos lendo o livro de Apocalipse, nós vamos descobrir que um pouquinho antes do derramar da cólera de Deus sobre a terra, que são as 7 taças da ira de Deus, um pouquinho antes as pessoas são mortas por causa do Senhor e nos é mostrado os vencedores da besta que chegam ao céu. E esses então são salvos. Como alguém vai dizer durante o período posterior ao arrebatamento ninguém vai se salvar? Deus sempre vai querer que as pessoas sejam salvas. Sempre. Não vai haver um dia da história em que Deus não vai querer que o homem se salve. É verdade que quando começar o juízo, a graça de Deus, logo que a igreja é arrebatada, melhor dizendo, a graça de Deus vai terminar. Né? Se nós lermos no profeta Zacarias, nós vamos descobrir que a Bíblia diz que o Senhor diz que vai quebrar o cetro da graça, uma vara. Ele até faz uma comparação dizendo, eu vou quebrar a vara da graça.
e vou anular o meu pacto, a minha aliança, através da graça, né, que eu fiz com a humanidade. A feitiçaria vai terminar. Então, logo que o arrebatamento acontecer, vai mudar a história um pouquinho, o anticristo vai tomar conta do mundo, o juízo vai tomar um outro patamar, uma outra expressão, e as pessoas então poderão ser salvas. Como no Antigo Testamento não era o tempo da graça, e as pessoas eram salvas. Quem é que vai negar que Davi foi salvo, que Moisés, que Josué, que Raabe e que tantos outros foram salvos no Antigo Testamento? Não é? Tanta gente foi salva. E não era o tempo da graça. Então não podemos pensar hoje que terminou o tempo da graça, não haverá mais pessoas sendo salvas. Sim, haverão pessoas sendo salvas até o fim. Até que aqui em Daniel nós encontramos bem-aventurado o que espera e chega até o 1335 dias. Quem são esses? Porque eu comecei a falar desses, né? Quem são? São aqueles que vão passar por esses 30 dias que eu estou aqui relatando, dias da perseguição dos cristãos, onde os que morrerem se tornarão vencedores da besta. Algumas pessoas do mundo inteiro, de muitas nações, elas não vão aceitar a marca da besta e vão ser salvas. Elas vão passar por esses 30 dias, vão passar pela parte intensa da grande tribulação, que é o derramar da cólera de Deus sobre a terra, descrito em Apocalipse capítulo 15 e 16, onde o Senhor vai derramar as taças da cólera dele, a cólera de Deus sobre a terra, onde nós vemos ali os flagelos que são derramados, e as pessoas ali vão sobreviver e vão chegar ao final. São os bem-aventurados, então, os que chegam aos 1335 dias, segundo é dito no profeta Daniel. Bem, então, voltando aqui no capítulo 11 de Apocalipse, a 7ª trombeta é tocada, e a 7ª trombeta, quando é tocada, nos é dito que o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo. Então a 7ª trombeta é tocada, o arrebatamento acontece, e aqui o Espírito Santo já pula para o final. Ele não se detalha muito nesse versículo 15 aqui, não se detalha no que vai acontecer durante esses 3 anos e meio, porque a partir do capítulo 12 começa a falar desse assunto. Só que ele começa a falar desses 3 anos e meio, os últimos, que na verdade eu já falei aqui, vou retomar, então não são exatamente 3 anos e meio, um pouco mais. Então nessa segunda metade dos 7 anos, o Espírito Santo então começa a relatar o que vai acontecer neste período. E no capítulo 12, então, nós encontramos a mulher e o dragão. Eu não vou falar da mulher e do dragão agora, vou deixar para falar amanhã, porque eu não vou conseguir terminar. Então, como eu já falei muitas coisas, eu vou deixar essa parte para amanhã. Vamos então terminar essa parte aqui da 7ª trombeta. Lendo novamente, versículo 15 do capítulo 11. O 7º anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes, dizendo: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono diante de Deus, cada ancião assentado no seu trono, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Confirmando que esses versículos aqui nos descrevem este final do período do juízo, onde Jesus retorna à terra e começa a reinar. Não propriamente relatando como isso vai acontecer, mas falando disto, mostrando que aqui Jesus começou a reinar. É como se alguém estivesse dizendo assim: bem, esse período terminou desta maneira. Ele passou a reinar. Tomou seu reino e a partir de agora ele reina. E depois então ele volta a falar desse assunto. A partir do capítulo 12, dando os detalhes de como isso aconteceu. Desde o arrebatamento até este momento em que ele passou a reinar. Bem, meus queridos, terminamos aqui então essa parte de hoje do relato do Espírito Santo. Aqui nós voltamos amanhã, hein? Amanhã nós voltamos aqui
É claro que se você não conseguir assistir o programa, poderá assisti-lo através do YouTube ou do Spotify. É só digitar programa Profecia do Apocalipse. Bem, quero dizer que você pode comprar o livro 24 Extraordinários Eventos, a Profecia do Apocalipse, nas melhores livrarias evangélicas aqui da Grande Porto Alegre. E não estamos em todas as cidades ainda. Aqui em Porto Alegre, na Luz e Vida, na Som e Louvores, e nas outras cidades. Bem, você pode entrar no site apocalipse.net.br, pode folhear o livro, virtualmente, é verdade. Dá uma olhadinha nele. Ele também foi escrito para os leigos. Então é um excelente livro para dar de presente para alguém que não conhece, não nasceu de novo, não entrou no reino de Deus ainda. Ele vai poder entender de uma maneira muito simples as coisas que Deus tem reservado para a humanidade, para o futuro, até chegarmos à eternidade. Então é uma excelente ferramenta de evangelismo. Você pode entrar então no nosso site apocalipse.net.br e conferir aonde encontrará este livro. Poderá comprá-lo também pelo site. 24 Extraordinários Eventos, a Profecia do Apocalipse. É isso, meus queridos, meus amados. Vamos orar pela igreja. O Espírito Santo de Deus estará renovando aqui para frente o entendimento da igreja sobre as coisas que vão acontecer. Uma parte da igreja que é representado na parábola das 10 virgens pela igreja prudente, as virgens prudentes, que são aqueles cristãos que amam a palavra de Deus, que obedecem, temem e tremem diante da sua palavra. Aqueles que não ficam tentando mudar a Bíblia, encaixá-la nas suas vontades, encaixá-la, às vezes a marreta, de acordo com aquilo que eles enxergam, que eles gostariam que fosse, arrancando páginas da Bíblia. Tem gente que arranca páginas da Bíblia, pega textos assim que, não, isso aqui não, arranca fora. Então, mas tá escrito. Mas não vale. Decide o que vale e o que não vale. Bom, não estou falando desse, estou dizendo daqueles que obedecem a palavra de Deus. Eu não estou aqui para interpretar a Bíblia. Não vou fazer isso mesmo, porque quem sou eu para fazer isso? Sou apenas um irmão que está aqui, um cristão, um filho de Deus que está aqui se esforçando para agradar o Senhor e viver a vida cristã em temor e em tremor. Tenho orado para que o Senhor me ajude também. Então vamos orar, meus queridos, pela igreja, pelos nossos pastores, nossos irmãos, por todos, para que todos possam ouvir a Deus, todos possam entender a palavra de Deus, possam viver em temor e nós sabemos que não serão todos que estarão fazendo parte dessa igreja prudente, né? As virgens prudentes. Jesus proferiu uma profecia. Então ele diz que uma parte da igreja vai estar preparada para a chegada do juízo e outra não. Nós não vamos mudar isso, mas hoje estamos decidindo a que grupo nós vamos pertencer. Ao grupo dos prudentes, a igreja que está preparada para o juízo, a chegada desse tempo, o arrebatamento que está dentro desse contexto, ou aquela igreja que não estará preparada. Vamos orar. Pai, obrigado pela tua presença e desperta cada vez mais a igreja para as coisas que são anunciadas na tua palavra e que a tua igreja possa caminhar nesses dias em temor, em tremor diante de ti, em nome de Jesus. Amém. Bem, chegamos ao final de mais um programa. Se o Senhor Jesus permitir, estaremos aqui amanhã. Que Deus abençoe a todos.